Mas eu vi muita gente aqui perguntando de Matic pra caramba. Fala de Matic, fala de Matic, fala de Matic. A galera falou $20. Não acredito que Polygon vai bater $20, mas acredito que Polygon bate. Pessoal, de verdade, foquem no que tem fundamento e no que faz sentido. A gente tem muita coisa boa que evoluiu que tá longe da máxima histórica. Olhem para isso. Eu sempre falo isso. Às vezes, as melhores operações são as operações óbvias. Galera que tenta inventar muito a roda. Eu não entendo o porquê disso. Mas eu vejo que é porque normalmente a galera tem 80% Bitcoin e Ethereum, 20% em outras coisas. E aí precisa tomar um puta risco nas outras coisas para ter multiplicação. É raro ver gente que tem, sei lá, 10, 15% de posição em uma alt, sem ser Bitcoin e Ethereum. E eu particularmente faço o oposto. Eu tô super confortável. Boa parte das minhas teses eu tenho 10, 15% da minha carteira em altcoin. Em algumas altcoins. Mas por que eu faço isso? Porque eu tô olhando para cases que, para mim, eles evoluíram muito e que eles estão com comunidade ativa, com estrutura ativa, e que para mim é muito razoável crescer. Só para dar uma exemplificação. Se a gente vou pegar o caso de Polygon, que todo mundo tá batendo pra caramba. Todo mundo tá batendo, agora todo mundo parou de bater, depois que saiu o Fluid-Related Market Cap da Starknet. Mas vamos lá. Se o mercado de cripto bater $5 trilhões, na verdade, vamos lá, o mercado de cripto bater $7 trilhões. Tô falando da gente ter o mercado de cripto tendo um inflow de $5 trilhões. Precisaria entrar 1% desse inflow para Polygon bater $5, bater 50 bilhões. Se vocês pegarem o top 10 no all-time high passado, todos os projetos tinham mais de 50 bilhões de valuation. E Polygon para mim é um desses cases, na minha visão, porque é um ativo que evoluiu, que se estruturou, que faz sentido. Outro exemplo disso, cara, para mim, Lido. Lido é um ativo que tem 2 bilhões de valuation, 2, 3 bilhões de valuation, e é o ativo que mais gera receita. Mais, inclusive, que o Uniswap. E que tende a entrar na mesma tese de ser liberado receita para tokens de governança. Token de governança não é inútil, galera. Token de governança vai ser liberado receita, mais cedo ou mais tarde. A evolução regulatória está aí. A Uniswap, que é o player mais relevante do mercado nesse sentido, acabou de fazer esse movimento. É muito razoável pensar que Lido, que Aave, que Maker, que DY2X, todos esses caras vão fazer esse movimento. Então, por exemplo, é um outro exemplo de assimetria para mim que está muito evidente. Então, para mim é isso, assim. Eu acredito que a gente tem que... Para mim, as melhores opções são as opções mais óbvias. Inventar muita moda normalmente dá errado. Por exemplo, eu estou tomando uma decisão, pode ser que eu não pegue o maior hype, mas de não estar exposto à questão da inteligência artificial. Por quê? Porque a minha visão, os projetos de inteligência artificial envolvendo cripto são muito imaturos. Não vi nada que me brilhou os olhos, até agora que eu estudei. E pode acontecer que esses projetos explodam? Podem. Vou dar um exemplo. Decentraland e Sandbox explodiram quando teve o hype do metaverso. Mas qual é o problema de pegar projetos que eles estão balizados apenas em narrativas que estão associadas ao mainstream, ao mercado de modo geral, e não especificamente a narrativas do mercado de cripto, que você não sabe a hora de sair. Eles explodiram, depois eles entregaram 95% de loss. E quem não soube sair perdeu dinheiro. Então, para mim, essa é um pouco da minha leitura. De verdade. Essa é a maneira que eu estou me posicionando. Mas eu vi muita gente aqui perguntando de Matic pra caramba. Fala de Matic, fala de Matic, fala de Matic. Vamos lá, deixa eu fazer minha visão aqui sobre Polygon. A gente teve o Aggregator Layer sendo lançado. Para mim foi um bom lançamento, foi bem estruturado. TVL da Polygon 11 QVM está crescendo. Mas o meu maior destaque é o seguinte: quando a gente olha Fluid Related Capital, que é basicamente o valor dos ativos dado o preço deles com todo o supply dele disponível, hoje a Polygon tem cerca de $10 bilhões de valor. A Arbitrum e Optimistic tem cerca de 20 e a Starknet foi lançada a cerca de 30. Então hoje, se a gente faz por esse valor de Fluid Related Capital, a Polygon é o ativo entre as segundas camadas mais mal precificado. Então, para mim, eu acho que a gente está num momento bom. A galera falou $20. Não acredito que Polygon vai bater $20, mas acredito que Polygon bate $5 dólares. 5 vezes do preço atual.
E aí, particularmente para mim, eu entraria 50 centavos de dólar, daria cerca de 10 vezes. Então eu tô bem, bem confortável ainda com a posição de Polygon. Como fica o gerenciamento de risco em altcoin season? Pô, legal. Olha, isso o pessoal do CryptoPro viu, porque eu mostrei na minha carteira. Eu divido a minha carteira em 3 fases, tá? Primeira fase é a questão que eu considero seguro. Para mim é Bitcoin e Ether. Por que eu divido em Bitcoin e Ether o que eu considero seguro? Porque basicamente são ativos que eu acredito que vão fazer de 2 vezes e meia, 3 vezes e meia nesse ciclo. Então, para mim, são as posições que, na minha visão, se a nossa tese em relação a cripto estiver certa, a gente vai ganhar dinheiro. Fato. Posto isso, peraí, eu vou tornar isso ainda mais didático. Cara, isso daqui, assim, de verdade, eu vou abrir um pouco de como eu faço meu gerenciamento de risco para vocês. Tão claro quanto isso. Que isso aqui para mim é o como eu realmente penso no mercado. Vou aqui uma planilha de Excel em branco. E aqui é realmente assim, essa é a maneira que eu gerencio o risco do meu capital. Para mim tem os ativos seguros, médio, risco e alto. O que é ativo seguro? BTC e ETH. O que é ativo médio? Altos consolidados. São caras que já existem há mais de um ciclo, são bons, são consolidados e que tendem a crescer. E alto risco, altas novas. São teses novas, narrativas novas que estou me posicionando. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos lá, vamos pensar Bitcoin e Ethereum. Projeções razoáveis. Vamos ser razoável. Vou balizar na projeção da Pantera Capital. Pantera Capital está projetando Bitcoin a 150 mil dólares. Então vamos entrar em um acordo? Bitcoin entre 100 a 150 mil dólares. Então a gente estaria falando de um Bitcoin a 2 vezes e meia. Se a gente pegar que Ethereum tende a fazer uma performance parecida com Bitcoin e manter a mesma paridade em termos de proporção em relação ao Bitcoin do último ciclo, razoavelmente a gente estaria falando de Ethereum fazendo umas 3 vezes e meia. Um pouco mais que o Bitcoin, dado que o Ethereum ainda está um pouco mais distante da máxima histórica. Então vamos colocar que a capacidade de performance aqui, do que a gente considera de seguro, interessa. Beleza. Comentei um pouco de altos, de modo geral. Cara, vou colocar aqui uma média de possibilidade de retorno de 6. Orlando, por que você está fazendo isso? Por que você está colocando a média de retorno de 6? Basta pegar o que falta para as principais altcoins consolidadas renovarem máximo. Se você pegar ali e aumentar, eu supor que elas ainda vão crescer um pouco mais, vai dar mais ou menos uma média de 6 vezes. Pelo menos os ativos que eu estou investindo, foi a conta que eu fiz. E aqui, altcoins novas. Cara, esse daqui é realmente chutômetro. Balizado em ciclos passados, normalmente boas altcoins fazem 800%, às vezes 900%. Então eu vou trabalhar aqui com 9 vezes. Beleza. Com projeções. A primeira é um número muito razoável. A segunda é um pouquinho de chute. A terceira eu estou mais chutando do que qualquer outra coisa. Porque eu não tenho dados precisos sobre isso. Então agora vamos pensar em porcentagem de carteira. Vamos fazer uma suposição aqui. Que agora, nesse momento, você já fez 1,8 vezes. Esse é o meu caso, tá? Desde quando eu me posicionei para a carteira pública, eu fiz 1,8 vezes. Quanto que faz sentido alocar em cada coisa aqui? Essa é uma pergunta bem legal. Vou jogar números aqui aleatórios, tá? Fala que você aloca 40% aqui, 40% do seu capital aqui e 20% do seu capital aqui. Vamos fazer uma multiplicação. Beleza? Se a gente somar isso aqui, seria a proporção do que você teria de resultado. Ponderado.
5 vezes 4 vezes. Isso é uma multiplicação, 1,8, e sua expectativa é 5,4 vezes, vai dar quase 10 vezes. Então isso significaria que a sua carteira você estaria projetando para fazer cerca de 5 vezes e meia, mais ou menos. Tudo bem, legal. O que a galera não te explica? Vamos partir de um suposto que você está errado 100% nas suas teses de alto risco e que você está errado 100% nas suas teses de altos consolidadas. Beleza. Mesmo nesse cenário, se as suas teses não andarem nesses dois cenários, você dobrou teu capital. Em um ano e meio. Pô, Orlando, não ganhei a multiplicação que todo mundo me promete de cripto 10 vezes o que eu tava sonhando. Beleza, mas você tá bem gerenciado aqui. Você não se ferrou. O ponto aqui é muito simples, você não se ferrou. Só que aí tem a outra ponta. A outra ponta é quando normalmente... Aí tem os outros dois extremos. Ou a galera não trabalha com segurança. Então foda-se, não vou ter Bitcoin e vou ter um pouquinho de Ethereum. Então tá bom, vou ter 20% de Ethereum. E aqui eu vou subir aqui para 40, fazer o inverso. E, pô, o cara tá mirando multiplicar 12 vezes do momento de agora. Beleza. Mas se ele toma ferro, ele não ganha dinheiro com o mercado. Ou as pessoas fazem o contrário. E é o que a maioria das pessoas faz. Tá 70% aqui, 20% aqui, 10% aqui. E aí, nesse caso específico, qual que é o único problema? Que você não performa tanto. Então você fica muito longe da performance que você sonha. Pra mim é tão simples quanto isso. Quando eu tô gerenciando minha carteira. Por isso que agora eu não tenho tanto Bitcoin e Ethereum. E por isso que agora eu ainda tô muito alocado em ativos consolidados. A questão é, óbvio, você ter a capacidade de selecionar, refletir, pensar e montar isso. O pessoal do Crypto Pro, eu dei essa aula de gerenciamento. Óbvio que eu peguei e expliquei todos os ativos que eu estava alocado, quais são as projeções, pontos de realização, tudo, ali para minha visão, né? E estendi um pouco, fui um pouco mais profundo. Mas a maneira que eu penso e gerencio o portfólio é dessa forma aqui que eu expliquei para vocês. Enfim, eu acho que vale a pena ensinar isso aqui de forma gratuita. Por isso que eu não gosto de ter menos de 35% em Bitcoin e Ethereum na minha carteira. Mas eu tô tranquilo em ter 40, 45. Porque mesmo se tudo der errado, mesmo se eu tiver errado nas minhas teses de alta, e mesmo se eu tiver errado nas minhas teses de médio prazo, se elas não performarem nada a partir de agora, eu vou ter um resultado bom. E essa é a questão do gerenciamento. E junto com isso, você ter a cabeça que quando começar a euforia, você tem que realizar essa porra. Você tem um bom plano de realização. Se você não tiver um bom plano de realização, você vai tomar um puta de um ferro no mercado. Porque todo mundo, a partir de agora, não vai falar de notícia ruim. A gente acabou de passar uma fase horrível em 2022, no mercado de cripto 2023. Falência dos principais players, os principais fundos quebrando, tudo dando errado. E agora a gente vai esquecer que isso no mundo existe, a gente vai esquecer que a alavancagem existe, a gente vai esquecer que tudo que deu errado no mercado de cripto deu errado e a gente vai aplicar as mesmas coisas. E se você não tiver consciência disso, se você não tiver tido a experiência de ter vivido 1, 2 ciclos disso, você vai esquecer e você vai tomar um ferro. E você vai começar a acreditar que o mundo é maravilhoso e que isso aqui vai subir para sempre. Não se acostumem com o mercado de cripto subindo para sempre, porque ele não sobe para sempre. Mas se acostumem que esse ano vai vir bem. Assim como vocês não estão acostumados a ganhar muito dinheiro com cripto. Para quem está aqui desde 2019... na verdade, para quem aqui está desde 2021, 2022, que foram os anos ruins, os anos amargos, mas também não se acostume com o que a gente está vivendo nos próximos 3 meses, que a gente pode viver isso por um ano e meio, mas também uma hora vai acabar. Então esse é o racional, essa é a maneira que eu estou gerenciando risco que eu estou pensando. Todos os dias eu te mando um e-mail te explicando tudo o que há de mais relevante no mercado, analisando os principais protocolos, dando dica de airdrops e muito mais. Se você quiser receber meus e-mails diários de forma 100% gratuita, você precisa se inscrever no Crypto Today. Basta clicar no link aqui, que está no primeiro comentário fixado, que você vai ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Todas as minhas dicas, todas as minhas visões, acredite. Vai te tomar menos de 1 minuto e você vai ficar à frente de todo o mercado, recebendo as melhores análises que eu vou escrever diariamente e pessoalmente para você.